Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Miriam na palestra com o tema Perdas e Desapego. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Milúcia. O prazer é meu de estarmos aqui reunidos, discutindo, né, esse tema tão importante nesses dias em que todos nós estamos vivenciando uma ou outra situação que nos leva a refletir um pouquinho mais o nosso apego e as perdas. Então, vamos lá. Uma questão inicial, né, que eu comecei a trabalhar foi: quem de nós já não viveu uma perda na vida? Se nós voltarmos os olhos ao passado, nós vamos perceber que tivemos inúmeras perdas. Perdas leves, perdas mais dolorosas. Então, todos vivenciamos perda. Essas perdas foram nas mais diferentes situações, como, por exemplo, perder alguém que mudou de cidade, ou um casal que acaba uma relação, ou um filho que vai estudar fora, uma filha que vai estudar fora e vai morar numa cidade mais distante, ou mesmo no exterior. Outra perda que eu convivo e é muito interessante é a perda da ausência da consciência, que o Alzheimer traz àqueles que o vivenciam. Que no início é muito difícil, com o tempo e a vivência nós vamos aprendendo a lidar com esse tipo de perda, que é ter um ente querido que já não reconhece mais as pessoas. Temos perda também por discussões e as perdas em relação ao nosso corpo físico, né? Um acidente, pode ser um acidente vascular, que você perda a memória, pode ser um acidente de carro, que você perde a possibilidade de locomoção, a perda de uma visão, de um órgão, perda do emprego, que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, tem sido muito frequente. Muitos perdendo casas, perdendo suas lojas, suas fábricas, nesse grande desafio da restrição da abertura que nós tivemos. Perda de um cachorrinho, um gato, de quem ama muito. E a maior das perdas, que é a perda, eu acho que a nível emocional é uma das mais difíceis, que é perder um filho, uma mãe, um pai, um grande amigo. E como a gente está vendo, se pararmos para refletir, todos nós já perdemos alguma coisa. A perda faz parte do nosso ciclo normal de vida. Só perde quem está vivo. Ali naquela ilustração, nós temos um bebezinho dentro do útero da mãe. Né? Ali, aquele útero quentinho, aconchegante, onde ele ouve as batidas do coração. Em um determinado momento, esse cordão é cortado e esse bebê vem ao mundo sentindo, né, um susto. Ele estava quentinho, num ambiente mais escuro, temos claridade do centro cirúrgico, nós temos o ar-condicionado, o ambiente já é mais frio. Muitas vezes a mãe está anestesiada, já não conseguimos mais escutar o som da sua voz. É a primeira das perdas nossa. Mas, se não fosse essa primeira perda, nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós tivemos que aprender, né, a virar, aprender a gatinhar, depois ficamos em pé até andar. E todo um ciclo de independência e de perdas vão ocorrendo no decorrer de nossa vida. Então, não tem como estarmos aqui, como sobreviver, se a gente não
tiver que sair do útero de nossas mães. A conquista e o progresso, como nos trouxe aí na palestra Destruição, a importância e o porquê da destruição que nós aprendemos há umas 2 semanas atrás, são as destruições físicas pelos terremotos, pelos tsunamis, pela queda de um avião, pelo afundamento de um navio. São perdas vivenciadas em algum momento, perdas grandes, coletivas, mas que depois, passado um certo tempo, nós vamos entender a explicação daquele momento de perda. Como houve aquela boate no sul, né, onde morreram muitos jovens, e depois vieram mensagens explicando que eles estiveram reunidos naquele dia, naquele mesmo horário, porque tinha algo a contabilizar na sua vida. Ele tinha que acertar na lei do balanço e do equilíbrio algo que lá no passado longínquo de outras vidas ele causou. Então, não existe uma perda. E essas perdas de destruição levam sempre à melhoria. O ambiente é reconstruído de uma forma mais moderna, mais seguro, para evitar futuros danos. E nós, no decorrer das nossas vidas, né, abandonamos inúmeras situações que nos fazem mal. São situações que estavam trazendo um desconforto e nós refletimos e procuramos mudar. Convivências que nós optamos também a abrir mão, porque eram muito mais prejudiciais do que benéficas. E hoje temos aquele sistema de crenças que é altamente avaliado pela psicologia, onde nós temos também que retirar aquelas crenças, procurando potencializar os nossos pontos positivos e minimizar os negativos, às vezes rotulados na nossa infância pelos nossos pais, ou por colegas, ou por professores, ou até mesmo no ensino religioso mal interpretado, que nós temos que abrir mão. E a liberdade, então, ela é conquistada à custa de vários enfrentamentos de situações novas e abandono de situações antigas, umas necessárias para o nosso crescimento e outras que nos incomodam, né? Como, por exemplo, quando nós saímos para estudar fora, abrimos mão, né, de estarmos com os amigos que ficaram e com a família. Também, quando nós casamos, nós temos que abrir mão da casa dos nossos pais, da segurança, do aconchego, e vamos viver desafios de nos manter, de constituir família, porque nós não podemos estar em 2 situações ao mesmo tempo. Então, todo crescimento, por trás dele, tem, sim, uma maneira que nós podemos parar e olhar como que nós lidamos melhor com essa situação da perda, é abrindo mão, despedindo do apego, aprendendo a vivenciar o desapego de coisas, pessoas, costumes. Não um desapego de uma forma de desprezo, de menosprezo, de desvalia, mas sim aceitar de boa vontade muitas transformações que a gente vai ver mais na frente, que nós não podemos mudar, mas se nós reagimos, endurecemos e lutamos contra, nós só sofremos. A partir do momento, então, que nós deixamos levar pelo esse fluxo da vida e aceitamos esses acontecimentos, nós nos tornamos mais equilibrados, mais serenos. E essa perda que momentaneamente dói, ela passa a não doer tanto, porque estamos vivenciando o desapego. Do ponto de vista conceitual, o apego é a memória da dor ou do prazer passado que levamos para o futuro. Nós ficamos ainda retendo aqueles momentos.
E atrás de cada sofrimento, então, nós temos um apego. Toda vez que nós estamos sofrendo, vamos questionar: por que eu estou assim? Nessa situação, onde está o meu apego? Que ali está me levando a sentir tanto? E o apego na filosofia budista é a não aceitação da impermanência das coisas. Como tudo muda, o universo, as pessoas, o nosso corpo, a cidade, a nossa relação com as pessoas, nada é permanente, tudo é mutável. E nós, como espíritas, sabemos que, né, vivenciamos inúmeras vidas, já tivemos diversas famílias, diversos filhos e pais, né? Então, esse apego também temos que ver que é uma característica natural e normal do ser humano. De todo apego que nos traz sofrimento. É difícil, não, mas temos como praticar esse desapego. E nós, de outra forma, nós temos uma única certeza nessa vida, que é a morte. Nada é eterno, tudo é passageiro. E vamos, então, ler nesse lindo poema de Fernando Pessoa, que eu sou muito fã dele, ele vai falar um pouquinho sobre a prática do desapego. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche as portas, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história, uma história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não te tem feito bem. Então, essa é uma mensagem bem curta dele, da prática do desapego. Na verdade, as perdas não existem. São sempre transformações de indivíduos, de coletividade. É um processo educacional. E Kardec, então, na questão 912 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar o desprendimento. Como nós vamos, à medida do possível, né, vivenciar o desapego? Desapegando, desprendendo, praticando, vivenciando. Quantas pessoas não fazem o caminho de Compostela e começam com uma mochila bem pesada e no decorrer ele vai retirando, até chegar no ponto final da caminhada, ele já não tem mais quase nada. Ele levou sabonete, levou shampoo, levou um casaco mais quente, um mais fresquinho, né? Levou várias meias. No final, ele foi deixando tudo aquilo que pesava nas costas. Então, a caminhada de Compostela é um excelente exercício da prática do desapego. E o apego tem um outro lado que você não deixa fluir a vida, que você está agarrado naquele momento, naquela pessoa. E só podemos crescer hora que nós tomamos novos rumos e novas atitudes. E a gente percebe o quanto nós somos fortes quando nós nos vemos obrigados a desistir de coisas que nós nunca imaginamos ser capaz de deixar um dia. Quando a vida nos força a uma tomada de decisão, por exemplo, você é obrigada a mudar de uma cidade por causa do seu emprego e viver afastado de sua família. No início, extremamente doloroso, depois você supera. Você viveu 40 anos com seu esposo, com sua esposa, e de repente ele já não está mais ao seu lado, mas você sobreviveu. Você deu continuidade à sua filha, buscou novos objetivos, novos laços com filhos, com amigos.
E se estivéssemos voltados ao apego, é como se nós estivéssemos presos, escravos. Então, essa prática de renúncia nos dá uma extrema liberdade. E uma das coisas que nós temos que ter, como eu trouxe no início, o que está por trás desse sofrimento? É a segurança? É o ciúme? É a desvalia de se sentir inferior, de repente você foi trocada por uma outra pessoa? O que está me fazendo sofrer? É a falta da companhia do outro? E muitas das perdas, nós vamos perceber, como está sendo trazida nessas imagens aqui, que a relação estava praticamente um amarrado no outro, impedindo o outro de crescer. Você não o deixa feliz e ele não a deixa feliz. Eu gosto de algumas coisas que ele não gosta, ele me impede, ele cria barreiras, ela cria barreiras. E depois de muita reflexão, resolvem começar uma vida separados, cada um dando continuidade em busca de sua felicidade própria. E no decorrer do tempo, vem a descobrir novos relacionamentos muito mais felizes, mais equilibrados. Mas muitas pessoas abrem mão por conceitos, por preconceitos, por medos e permanecem, muitas vezes até em convivências destrutivas, onde um deles destrói moralmente, ou com palavras, ou até mesmo fisicamente o outro. E aquela pessoa passa uma vida de angústia e de infelicidade. Isso pode acontecer também no ambiente de trabalho. Você vai, parece que está carregando uma pedra todos os dias para o seu trabalho. Você não vê a hora de chegar o sábado e o domingo. Você odeia a segunda-feira. Reflita. Será que você, o seu potencial maravilhoso, criativo, não teria condições de começar um novo trabalho? Um trabalho, se você é funcionário, abrir algo seu próprio. Uma coisa que você tem hoje, a pandemia, trouxe essa possibilidade. Inúmeras pessoas que perderam suas empresas começaram novos negócios, pequenos negócios, mas foram escolher algo na qual eles se sentiam bem e sabiam fazer. Como eles se sentiam bem e eram felizes naquela prática, eles tiveram sucesso. E o que nos faz grudar naquela situação escravizante é a insegurança sobre o futuro, é o medo. E aí? E aí se eu pedir demissão? E aí se eu pedir separação? E aí se eu não trocar meu carro, esse carro? Então, nós nos impedimos, né, de vivenciar coisas maravilhosas por um medo tolo. E sabendo nós, por vivências pessoais nossas, que quando uma porta se fecha e nós estivermos conectados ao verdadeiro amor, à verdadeira paz interna e falando com o nosso Deus interior, ele vai nos mostrar uma solução. Ele vai nos orientar qual o melhor caminho. Agora, uma das perdas, que nós vamos trazer um pouquinho mais sobre ela, é a perda por morte, seja ela natural ou provocada através de um suicídio. E nós, espíritas, sabemos que a morte não é o fim de tudo. É uma porta aberta à dimensão existencial do espírito, que é eterno, imutável e perfectível. Aqui nós temos uma figura que é muito bonita, eu gosto muito dessa figura. É o bebezinho, aí a criança já com 1 aninho, com 3 aninhos, com 5, o adolescente, o jovem, já o senhor, já maduro, o senhor mais maduro, a velhice, e vem a morte,
E esse ciclo vai embora. São os ciclos das reencarnações que nós, como espíritas, sabemos que todos vamos passar. E esse plano em que nós estamos, o plano terreno, é um plano dual. É um plano onde sempre tem os dois lados. Nós não conseguimos viver só alegria, temos sofrimento. Nós não conseguimos viver só com o sol, temos a noite. Só com o dia temos a noite. Nós sentimos muitas vezes ódio, em contrapartida sentimos amor. Nós sentimos rejeição, mas muitas vezes sentimos aceitação. Então, os sentimentos todos têm os seus opostos. Tudo que está no infinito, está no finito. Tudo que está dentro, está fora. É um mundo dual. Então, nós trazemos para essa encarnação, muitas vezes, uma realidade em que nós fomos colocados de uma forma e que hoje, muitas vezes, desconhecemos quem somos nós, porque não conhecemos a nossa verdadeira identidade espiritual. Nós vivemos uma máscara, um eu idealizado de alguém que eu gostaria muito de ser, mas que, na realidade, eu nem mesma sou. E nós vamos trazer duas formas desse aprendizado, do desapego, do trabalho com a dor, que a doutrina nos traz. Mas antes, nós vamos perceber que diante das dores, das grandes dores de perda por morte, perdas afetivas por separação bruscas, perda de um bem precioso, uma casa sua, por um desabamento, um terremoto, perda de um trabalho, perda de uma empresa na qual você dedicou a vida toda, as grandes perdas, nós temos um conjunto de reações que se chama processo de enlutamento, trazido pelo cientista na área da psicanálise, né, Kübler-Ross. O que ele nos traz? Diante de uma perda, nós sentimos, primeiramente, um abalo. Ficamos atordoados, entorpecidos, confusos, não sabemos como reagir com essa notícia. É um choque. Temos duas condições. Muitos de nós reagimos com apatia, com muita apatia. Ficamos paralisados. E outros agem com agitação. Sai para trabalhar, o tempo todo não para, vai caminhar, vai para a academia. Ele não consegue se interiorizar. Nessa sequência do choque, nós temos a negação. Tentamos fingir que nada aconteceu. Eu vou levando. Faz conta que não aconteceu. Mas essa defesa psicológica, no passar do tempo, você vai concluindo que aquela realidade é presente em sua vida, que não tem mais como você fingir. Você perde uma pessoa e viaja na sequência. Mas você vai voltar, todas aquelas coisas que pertenciam àquela pessoa que você amava estão lá. Você tem fotos, você tem vivências. Então, essa negação, ela é um período, mas ela tem que passar. É necessário a gente ultrapassá-la. Na sequência, nós temos a ambivalência. É a dúvida que a pessoa tem de aceitar ou não. Bom, eu acho, né, que eu devo aceitar esse fato e vou trabalhar em prol agora de aprender a lidar com procurar um psicólogo, né? Ou não. Ou eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia como se nada tivesse acontecido. Depois vem a revolta. Quando a dor ainda está presente, que você tentou camuflar, você não chorou, você não dividiu, você não trabalhou. Aí vem uma revolta surda contra a pessoa, né, que causou essa dor. E muitas das vezes, quando não tem ninguém específico, não é o governo, não é os pais, não é os filhos, não é o sogro, a sogra, o marido, a esposa,
você cobra de Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, eu dediquei aquele casamento, eu dediquei aquela meu trabalho naquela empresa, eu dediquei aquela relação com aquela amizade, eu protegi aquela minha amiga que hoje, né, afastou de mim. Então, vem a revolta e o questionamento. Depois, na sequência, vem a barganha. Quando você vê, muitas vezes, que não seja perda por morte, você tenta fazer com que Deus te ajude se você fizer tal coisa. Então, eu vou pedir para Deus, né, que eu saia dessa situação minha de desemprego, estou desempregada, e daqui para frente eu vou rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria todos os dias. Mas eu não vou melhorar meu currículo, eu não vou fazer nenhum curso, eu não vou para novos aprendizados, porque Deus vai trazer de volta aquilo que eu tinha. Depois vem a fase da depressão. Autoimunes, depois de uma grande perda, porque não conseguiram se trabalhar, respirar, orar, ir para uma terapia, fazer algum tipo de trabalho de meditação, trabalho de entendimento de si. E na sequência, nós temos a aceitação e a adaptação a essa nova realidade. Bom, realmente eu perdi. Realmente isso não está mais comigo hoje. Mas o que eu posso fazer diante dessa minha situação? Que outros recursos eu tenho? Nós somos extremamente criativos. Nós, quando estamos conectados ao nosso eu interior, a Deus, e estamos conectados aos nossos protetores espirituais, aos nossos anjos da guarda, eles todos estão torcendo por nós, os nossos familiares que já desencarnaram, nossos pais, avós, tios que nos amavam, os amigos de outras vidas, os amigos que foram antes de nós. Nós temos ali uma equipe valorosa, tentando até dar dica, nos intuindo através do sono, nos sonhos. Aí, de repente, você acha um livro com alguma coisa de aprendizado que você pode aplicar, algum colega te liga, né, que abriu uma vaga em tal lugar, você lê um anúncio. A pessoa que perdeu alguém, de repente, é convidado por um grupo de ajuda num hospital, ele vai passar a colaborar com outras pessoas que perderam ou que estão doentes. Então, novos movimentos surgem na vida para te retirar daquela dor. Então, a maioria de nós, com grandes perdas, já passamos por essas fases. E nós temos que lembrar sempre que é importante guardar esse luto, guardar essa perda, mas de uma forma trabalhada, vivendo, aceitando. Realmente eu estou triste. Não adianta eu sair para comprar, não adianta eu sair para badalar com meus amigos se aqui dentro tem um vazio. Eu preciso ficar quietinho no meu canto, me entendendo. E na vida, temos tempos para sorrir, tempos para chorar, né? Tempos para ficar quietinhos e tempos para movimentar, tempos de refletir e tempos de dançar, de bailar. Faz parte da vida todos esses movimentos. E o que a gente não pode fazer é mascarar essa dor, é não lidar com essa dor, porque a dor está lá dentro. Eu estou com vontade de chorar, eu vou para o meu canto, eu vou chorar. Vou para o meu banheiro, vou tomar banho e choro ali. Peço aos meus mentores, me dê a força necessária, já que eu não posso mudar a situação, mas pelo menos para aceitá-la. Então, a única alternativa é sentir a dor e aceitar que a perda fez parte da minha vida. Nessa sequência da não negação da dor e da vivência, a doutrina nos traz dois aprendizados
que é importante? Praticar o autoconhecimento e a aceitação. O autoconhecimento, nos últimos 20 anos, Joana de Ângeles, através de seus inúmeros livros, a Hermence Dufault também, e tantos outros espíritos hoje estão voltados para a área da psicologia transpessoal, para a área do entendimento de como você se entender. Muitas vezes é a dor, é o desespero que nos leva a parar. Se eu continuar assim, apavorado, com o coração disparado, sem dormir e sem comer, eu vou adoecer. Eu preciso procurar ajuda se eu não consigo sair dessa situação. E Kardec, então, pergunta aos espíritos na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E um sábio, Platão, nos trouxe: conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos ver um pouquinho desse processo, né, do autoconhecimento que Joana nos traz, através do seu livro Ser Consciente, que foi muitos anos meu livro de cabeceira. E eu trouxe 2 parágrafos nessa folha e na outra, que ela nos traz de uma forma muito simples esse autoconhecimento. Aceitando-se como você realmente é o processo inicial de aprimoramento, que nós podemos passar muitas vidas sem refletir quem nós somos, o que nós gostamos, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Só quem consegue a lucidez de uma autoanálise, sem justificativa, sem máscara, sem se deteriorizar, consegue ter alegria, a vida flui depois de muita dor, porque todo processo de autoconhecimento também tem dor, que você vai perceber que você não era aquela pessoa especial que você julgava ser. Você não é aquela pessoa forte, você não é aquela pessoa tão caprichosa, tão dedicada. Você vai perceber deficiências que são necessárias, são seus pontos frágeis que você veio para aprimorar nesta vida. E a vida vai trazendo essas situações para você, que lhe permite se autodescobrir e criar novas metodologias. E aquela pessoa que se fica todo o tempo se justificando, mas eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz isso por causa do governo, eu sou assim por causa de meus pais se separaram muito cedo, eu sou assim porque eu perdi um irmão, eu sou assim porque eu fui demitido. A pessoa que acusa todos, menos a si próprio, não tem autorresponsabilidade pelas questões que ele tem que melhorar, e ele não cresce. Por isso a importância do autoconhecimento, de uma terapia. É extremamente importante nesses momentos que a gente não consegue sair sozinho, é procurar uma ajuda. Eu posso voltar, né, a eu posso voltar depois de uma série de tempos de autoanálise e perceber que aquilo tudo já tinha dentro de mim. Como eu vou fazer isso? Tem diversas técnicas, diversos tipos de trabalho que a gente pode fazer. Desde o relaxamento, que libera as tensões, a meditação, a oração, além das técnicas psicoterapêuticas, né? E esse autoconhecimento, então, vai nos dando ferramentas para trabalhar as nossas reações gradativamente que nos destroem na relação conosco mesmo e na relação com o outro.
Nós passamos a ter, então, uma auto-observação. Nós abrimos um observador na nossa cabeça e cada vez que nós ficamos longe da verdade, usando a máscara, nós paramos e observamos, não, eu estou falando que tudo bem, mas no fundo eu estou muito triste. Eu, é, eu julguei mal uma situação e fiz um julgamento ruim daquela pessoa, daquela situação, por quê? Porque eu ainda tenho muita coisa refletida em mim, que naquela situação eu me vi lá e eu não quero ver isso em mim. Então, essa autopercepção, essa atitude de vigilância permanente ao pensamento, ao sentimento e às nossas vontades, vão nos tornando autoconscientes o tempo todo. E quando nós aumentamos, ampliamos todo esse potencial de autoconsciência, de autorresponsabilidade sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas reações, nós passamos devagarzinho a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que compreendem aquelas pessoas ao nosso redor, que entendem o que o outro está passando, que não vê só o mesmo lado da moeda. Passamos muitas vezes a não julgar mais. Pode até vir um julgamento inicial, depois você reflete, espera aí, eu só vejo esse lado. Se eu estivesse lá em cima, como Deus está, eu estaria vendo todos os lados da moeda. E nos impede, então, de fazer projeção trivial e leviana sempre na deficiência do outro. O outro que é assim, o outro que é assado, e não nós. E dessa forma, com essa autorresponsabilidade, nos ajuda a lidar com as perdas, com as frustrações do dia a dia. Vai nos ensinar a ter, então, condições emocionais e afetivas para enfrentar todas as perdas. E mais felizes, mais seguros, mais amorosos nós vamos nos tornando. Não é abrupto, muitas vezes leva uma vida, mas temos que começar em algum momento. E na sequência viria a aceitação, que é um estado de resignação interior frente ao inevitável, frente àquilo, né, que nós não podemos mudar. Então, nós temos 3 situações sempre que nós temos que refletir sobre ela. Aquelas que nós temos controle, podemos agir diretamente. Aí, bom, eu posso mudar, eu posso utilizar outros modos de proceder, outros mecanismos para não levar à pior situação. Eu vou usar tudo que eu tenho de recurso para impedir que aquela situação ocorra, né? Se é uma relação entre marido e mulher, eu vou fazer um tratamento, eu vou estudar, eu vou ser mais amorosa. Se é no trabalho, uma ameaça de demissão, eu vou ser mais produtiva, eu vou demonstrar para a empresa que eu visto a camisa, que eu estou pronta para ajudar na hora que ela mais precisa. Se meu patrão vai me demitir por conta que diminuiu a receita, as vendas, eu vou aceitar ficar aí, me proponho, reduzir o salário à metade, até mesmo ficar sem salário, 1 mês, 2 meses eu seguro, mas eu estou junto, vamos passar por isso. Essa seria a segunda situação, também, onde eu tenho influência. Eu posso agir indiretamente, então, sobre um diálogo. Eu não posso mudar a situação, mas eu posso tentar mudar a mim e influenciar o outro positivamente. Mas existem situações que eu não tenho controle nenhum, como a situação da perda, da morte, a situação a perda de um carro que vem por cima do meu e bate, a perda de um filho, a perda de pais, a perda de uma empresa, né? A perda de uma casa por um tsunami, um terremoto. Nessas situações, o que eu tenho que fazer? É trabalhar a aceitação. Então, uma das situações diante da perda que mais mina a nossa capacidade de agir e superar a perda é aquela dó que nós sentimos de nós mesmos, é o papel de vítima. Ficamos ressentidos, frustrados, rebeldes. Porque o quê? Nessa situação, quando eu reajo diante de uma perda de uma maneira assim, é porque eu não me conheço. Eu nunca me autoanalisei.
eu não tenho a maturidade de ver que eu não tenho responsabilidade sobre aquela situação, ela me foi causada, o que eu posso só dizer é agradecer todas as outras perdas decorrentes do entorno que não se voltaram contra mim. E essa visão negativa que a pessoa tem daquela situação, do fato de si própria, superdimensionando a situação, não leva a resultado nenhum. Porque podemos evitar nos sentir mágoa, podemos sentir tristeza. Lógico, a situação de perda traz muita dor, muita tristeza. Mas não precisamos ficar revoltados e magoados, rogando praga, maldizendo as pessoas em volta. Isso só colabora energeticamente para essa situação mal perdurar. Toda vez que desejamos o mal do outro, essa energia, ela alcança outra pessoa e essa situação se agrava. Nós não podemos evitar a indignação. Poxa, né? O país está passando por isso, pessoas aí corruptas. Não concordamos com aquela situação. Mas eu não preciso ter ódio do governo, ódio dos partidos, ódio das pessoas que estão ali. Eu quero revidar nas mídias sociais, eu quero ofender, eu quero caracterizar negativamente aquele fato, como pessoas, né, desenham. Então, isso não vai resolver. E é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase extremamente importante nesse momento. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Quando nós avaliamos sob o ponto de vista espiritual, quando a gente compreende e tem a fé que Deus sabe o que cada um de nós precisa, e uma porta fechando, outras se abrirão, nós nos fortalecemos. E diante dessa perda, dessa dor, nós passamos mais serenos. Vamos, como está trazido inicialmente, vamos sofrer, vamos ficar tristes? Vamos, mas sem mágoa, sem revolta, sem revide. E a questão 936 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. Como que é a situação, qual a minha ligação energética, emocional com aquele que partiu, né? Você perdeu ali um pai, um irmão, um esposo. E ele traz assim: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro, de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez até mesmo ao reencontro. E nós temos um filme muito bonito que traz narra como funciona a perda e a ida para o plano espiritual. E eu esqueci o nome daquele ator, né, famoso. E a história se passa um casal que perde um casal de filhos. A mãe tenta pintar, tenta reconstruir toda a vida, mas a dor é tão árdua que ela acaba se suicidando. Mas ela, nesse movimento de suicídio, ela achou que ela ia reencontrar os filhos no plano espiritual. E esse filme mostra que ela vai para um lugar completamente isolado. É como se ela estivesse mergulhando no mar, um escafandro. E os filhos estão em lugares belíssimos, né? Um está no campo, outro oriental, está num outro plano. E ela não consegue ver os filhos e ela fica desesperada, porque ela praticou aquele ato porque ela achava que ela iria encontrar os filhos. E nós sabemos, como espírita, que a morte só a Deus é permitido. E que aquela pessoa, ao atentar contra a própria vida,
ela se vê numa situação que ela não vai ter acesso fácil àqueles que o amam, porque ela vai energeticamente para um outro plano muito diferente. E algo que ela achou que traria alívio, traz muito mais dor. E na sequência vem o marido, né, que consegue e perde os três, e tem um grande sofrimento e continua ali labutando, e através de sonhos, de imagens, ele se encontra com os filhos, conversa e tenta resgatá-la. É um filme muito bonito. Aqui nós vemos, né, uma pessoa que sentada na escada e a sua amada do lado, dando força, da mesma forma que os dois pensativos, tristes, estão sozinhos. E essa doutrina maravilhosa, que é a nossa doutrina espírita, ela explica que, através das provas patentes que nós continuamos a nossa vida num outro plano, por inúmeros livros, por inúmeras psicografias trazidas por vários espíritos desde 1800, 1500, a época de Kardec, como agora, Chico Xavier, quantas mensagens trouxe às mães, aos filhos que perderam mães, às mães que perderam filhos, aos avós, trazendo consolo e trazendo em cada mensagem pequenos detalhes que é improvável que uma pessoa que lê 30, 40 mensagens numa noite consiga detalhes que são detalhes bem como se fossem ínfimos, que só aquela pessoa sabe. E outros livros e outras vivências e filmes que nós temos que mostram pessoas que estão vivendo na atualidade e que têm sonos, no sono, sonhos recorrentes. E que nessa busca de entendimento, ele vai descobrir o local onde aquilo ocorre, vai pesquisar. E tem uma história muito bonita de uma americana, que eu não me lembro o país, se é de Irlanda, e ela vai reencontrar a família dela, que ainda estava encarnada. Alguns sobreviveram, alguns irmãos. E ela morreu muito pequenininha e reencarnou num outro país. E esse estudo foi catalogado, estudado cientificamente. Então, sentimos a presença em torno de nós, daqueles que amamos. A pessoa sente o perfume, sente a presença suave, sente o vento, através do vento das plantas, de um passarinho, nos alertando que aquela pessoa está ali. Então, existe uma continuidade de afeição. Nós continuamos a manter uma relação. Através do sono, nós reencontramos com aqueles que já partiram, né? Estão num outro plano. Então, a doutrina nos traz, vou trazer só dois temas bem pequenininhos, dois fatores, a imortalidade da alma, onde nós sabemos que só destrói o corpo físico. Nós somos seres biológicos, orgânicos, mas temos vários corpos sutis que nós não enxergamos, que continuam no outro plano. Os indianos, os orientais, os chineses, os japoneses, eles estudam esses outros corpos. E a medicina chinesa, a medicina oriental, é muito voltada a estudar a ligação entre os chakras e os pontos dos plexos e os órgãos. Tudo numa energia sutil, porque eles sabem que nós somos energia. Então, a morte, ela só interrompe o físico, que nós vamos para o outro plano e continuamos a viver lá, a estudar, a evoluir, e depois voltamos a reencarnar. Então, ela não é um ponto final, ela é apenas a morte, uma transição. E depois, um outro item também muito importante é a comunicação entre os que se encontram no mundo espiritual e aqueles que se encontram no mundo material. Nós temos que ter a certeza que os nossos amados continuam ligados a nós. Eles nos veem, nos visitam, nos estimulam, nos sustentam nos momentos difíceis e, sobretudo, nos esperam. E tanto mais feliz será o reencontro quando chegar a hora, quanto maior o nosso empenho em enfrentar essa separação com eles,
com serenidade, com equilíbrio, com firmeza. É um grande desafio, nós sabemos, viver sem eles por alguns anos. Mas quando a gente tem a certeza de que eles continuam a viver, isso nos traz mais serenidade. E temos aí a comunicação, nós temos o Anderson, que é um médium do estado de Goiás, que vinha 2 vezes no semestre em Cuiabá e fazia reuniões com 500 pessoas. E dessa reunião, pelo menos 20 a 30 cartas ele trazia dos desencarnados para aqueles que estavam ali presentes e lia, como fazia Chico Xavier. Quantas milhares de cartas Chico trouxe, né? Com detalhes que só os dois sabiam. E esses 2 itens minoram a nossa dor, né? Então, nós já entendemos que essa urgência em comunicação, ela não pode existir, porque o desencarnado, ele leva um tempo para se adaptar ao novo plano. E não é permitido, pela própria proteção dele e a proteção do encarnado, que eles se encontrem quando o desencarnado ainda estiver, digamos assim, desnorteado, não equilibrado, nervoso, triste, porque ele também fica, nos primeiros momentos, triste. Já pensou se ele não está equilibrado e aqui o encarnado está equilibrado e há uma aproximação e aquela mãe, aquele filho sente toda a dor? Ou ao contrário, quando é permitido a ele visitar os entes queridos aqui, ver aquela mãe que não se alimenta, que está ali em depressão profunda desde que ele partiu, ele não vai ficar em paz. Ele não vai ter tranquilidade e serenidade para recomeçar seus estudos, seu trabalho no plano espiritual. Então, as condições que se encontram os espíritos no mundo espiritual se dão pelas escolhas que nós fazemos aqui na Terra. Por isso, os méritos de todos aqueles que procuram viver melhor, mais equilibrados, mais serenos, praticando o melhor de si a todos que o rodeiam, né? E esse tempo de adaptação, uma hora ele vai passar. E esse espírito que partiu, como eu já trouxe, vai continuar, né, a sua luta no outro plano. E nós aqui, com uma mensagem final, vamos entender que o autoconhecimento e a aceitação dos conhecimentos trazidos pela doutrina, que é maravilhoso, nessa vivência do desapego, nos leva a viver melhor junto com os familiares nossos difíceis, com a nossa comunidade, com o nosso chefe no ambiente de trabalho. E assim nós vamos colhendo proveitos desse crescimento interior nosso quando nós começamos uma autoanálise. E vivendo, voltando os olhos para trás do nosso passado, muito mais felizes, mais alegres, mais realizados. E aquela ansiedade da separação, ela é entendida e nós vamos nos trabalhando e ela vai diminuindo. E vamos percebendo pelas leis das vidas sucessivas que ninguém que ama vai perder esse laço. Não é a morte que vai cortar o laço, porque os nossos amados torcem por nós, como eu falei no início. Nossos tios, nossos avós, aqueles que partiram primeiro. Então, é aceitando e mudando as nossas atitudes através do autoconhecimento é que nós vamos sair desse ciclo perverso de dor que nós vivemos hoje, de frustração quando perdemos alguma coisa, algum objeto material, alguma pessoa, o trabalho, alguma coisa assim. Então, vamos procurar estudar, entender, ter uma vida mais equilibrada, executar o que nos cabe, a nossa missão na Terra, junto aos familiares, no ambiente de trabalho, no ambiente espiritual. Vamos ter uma autorresponsabilidade sobre o nosso futuro, porque o que nós plantarmos hoje, nós vamos colher. Isso é tranquilo e sereno. E diante de uma situação que nós vivemos hoje, do coronavírus, por exemplo, em que
todo mundo está aí xingando e mal, nós podemos ver de uma outra forma positiva. Nós já observamos que aquele consumismo que a gente tinha quando estava angustiado, de ir a shopping gastar, não resolve. Os shoppings foram fechados, muitas pessoas têm medo do acesso. Então, vamos ter que procurar outros mecanismos de serenidade e de alegria, de trabalhar o estresse, como a meditação, a oração, uma alimentação mais equilibrada. E cada vez que eu estiver sozinho, que esse coronavírus nos trouxe, essa possibilidade do encontro maior conosco mesmo, nós vamos observar o que nos faz bem, o que nos faz mal, né? E vamos passar a ter um ritmo melhor de aceitação do outro. Vamos desenvolvendo a resiliência, a empatia, a autoconsciência, a autocompaixão, diante de tantos os problemas que nós estamos enfrentando. Está saindo de nós toda essa capacidade de empatia com quem perde, empatia com quem está isolado, empatia com a pessoa de mais idade, né? Os condomínios ajudando a fazer as compras, as pessoas ajudando com receitas pelo mesmo motivo que passou, ficando com alguém quando precisa, fazendo compra para o outro que está doente. Então, nós vamos observar que vários hábitos emocionais e sociais na nossa sociedade estão mudando. E o coronavírus está funcionando como um acelerador do futuro. Coisas que nós tínhamos que levar 10 anos para vivenciar, nós estamos vivenciando hoje. Não vou nem trazer as questões ligadas à informática, né? Aos mecanismos financeiros, às vendas online, né? A tudo que está aí, a gestão à distância, telemedicina, EAD. Temos que ver o lado positivo de tudo. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. E a base dela está no livro da Joana, O Ser Consciente, no livro dos Espíritos, no livro do Francisco dos Santos, As Dores da Alma e os Prazeres da Alma, e um texto muito bonito da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que eu assinava, né, o Reformador. Eu tenho muito conteúdo, e esse conteúdo eu achei muito pertinente, me ajudou muito a formular as ideias. Então, quero agradecer a paciência de todos. E Lúcia, vamos passar para... Eu posso dar início ao fechamento? Sim, a prece final. Vamos fazer a prece final. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar de uma forma bem serena, tranquila. Vamos sentindo, então, a presença amorosa dos espíritos benfeitores que nos auxiliam em nossos lares, daqueles que partiram, que já estão em condições de estar próximos a nós, nos intuindo, nos dando forças. E vamos pedir a Jesus que possa levar a cada lar aqui da Terra, que aqueles espíritos que se encontram desiludidos, tristes, possam ser intuídos, possam receber uma ligação, um telefonema, um papo, uma pessoa querida, algum meio para que ele possa sair daquela dor, para que ele possa encontrar momentos de alegria após as perdas. E vamos rezar também a todos os governos, a todos os governadores e presidentes dos países, que eles possam também ser intuídos, a ter empatia com toda a questão social decorrente das perdas, tanto emocionais, sociais e financeiras, das indústrias, do comércio. Muitas empresas fecharam nos anos, mas também vemos que muitas novas empresas estão abrindo.
e que diante de perdas financeiras venha criatividade e novas formas de ver a vida. E que Jesus, então, e os mentores de cada um possam auxiliar e a intuir que virão as respostas, possam estar seguros e vão olhar para trás daqui a um tempo e ver a guinada, quanto que a prática da fé, do autoconhecimento, da aceitação e do desapego ajudou a ultrapassar os momentos de desafio. Que Jesus possa estar com todos na noite de hoje. E assim seja.